Brasil é o terceiro maior produtor agrícola do mundo. Além de produzir diversos produtos, cada vez mais o agronegócio brasileiro se preocupa com a sustentabilidade no campo. Sem dúvida, a agricultura sustentável é uma meta a todos os trabalhadores do campo. Ela é uma agricultura, uma forma de agricultura que extrapola não apenas a proteção, o controle da poluição ambiental, mas uma gama enorme de atividades, entre elas o uso pouco intensivo de agrotóxicos, a proteção à saúde, a proteção dos trabalhadores, o manejo adequado do solo, o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à proteção do solo, como o plantio direto. Ou seja, a agricultura sustentável é uma meta que nós devemos alcançar. O Brasil hoje é um exemplo de uma produção agrícola sustentável, né? Não só pensando no sistema que nós trabalhamos, mas se a gente olhar o histórico da agricultura brasileira, como a introdução do plantio direto, hoje é um dos países com uma das maiores áreas de plantio direto, né? Toda a parte do Código Florestal que veio para estabelecer uma regulamentação de como recompor, né? O Brasil hoje é um país que tem mais de 60% da sua cobertura vegetal nativa, e isso faz do país realmente um daqueles que cuidam muito da sustentabilidade dentro da produção agrícola. Para se chegar à agricultura sustentável, todos os envolvidos na produção no campo devem estar conscientes de sua importância e seu papel na preservação do meio ambiente. O produtor, quanto ao meio ambiente, ele deve se preocupar muito, pois nós dependemos dele para a sobrevivência da nossa cadeia de produtiva. A indústria e cooperativas também cumprem um papel importante na informação e conscientização dos produtores rurais quanto à agricultura sustentável. A questão de meio ambiente é fundamental para a Copercitos, porque ela está no mercado para permanecer no mercado. Então ela não mede esforços para conscientizar o produtor rural da necessidade de ter uma agricultura sustentável. E a Copercitos colabora no sentido de conscientização e ela vai ao campo, traz as pessoas nos nossos eventos para questioná-los, né, e conscientizá-los da necessidade de ter um meio ambiente saudável e a longo prazo. Para se atender à demanda mundial de alimentos, os produtores utilizam cada vez mais insumos e produtos que asseguram melhores colheitas e aumento de produtividade. Os defensivos agrícolas são parte importante de um pacote tecnológico que ajudou a transformar a agricultura brasileira nas últimas décadas. Graças à tecnologia aplicada, os defensivos agrícolas conseguiram ampliar a produção de alimentos sem expandir a área plantada. Apesar de os defensivos agrícolas serem muito utilizados, se não utilizados e descartados corretamente, esses produtos podem trazer sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. O risco provocado pelo descarte incompleto das embalagens, nós podemos dividi-los de duas formas. Primeiro, os riscos à saúde, tanto saúde dos trabalhadores que manipulam o produto, quanto o risco à saúde da população em si. Essas embalagens, elas normalmente têm algum resquício que podem entrar em contato com a população, com o usuário e levando a processos de intoxicação. Em alguns casos mais extremos, isso pode levar à morte. Do ponto de vista do ambiente, os riscos são múltiplos, a começar pela deposição desses sobre o solo, quando esses restos de produtos contidos nas embalagens podem ser carreados para o solo, podem ser carreados para a água, e aí você vai ter alterações nessa qualidade. Na água, por exemplo, nós podemos ter mortandade de peixe, que vai dizimar muitas espécies da nossa coleção hídrica. Além disso, no descarte disso do campo pode ser, às vezes, feito mediante a incineração dessas embalagens e vamos ter problemas de poluição do ar. A forma correta de se manusear produtos agrotóxicos é começar lendo as instruções do fabricante e também pela utilização de EPIs. Os EPIs são a única forma que o trabalhador do campo tem para se prevenir contra intoxicações e acidentes que podem colocar sua vida em risco, e sua utilização é necessária em todas as etapas de uso dos defensivos agrícolas, desde o início do preparo da cauda até a limpeza dos equipamentos de pulverização após a aplicação.
para se mexer com agrotóxico, o uso de EPI é importante, é necessário e existe também uma legislação específica do Ministério do Trabalho que recomenda até um treinamento específico para os aplicadores de agrotóxico. E ali estabelece quais os equipamentos ele deve utilizar para proteção nas diversas etapas de manuseio e de aplicação do produto. A utilização dos EPIs garantem a segurança da saúde do trabalhador rural e é obrigatório pelo Ministério do Trabalho. E o aplicador poderá ser demitido por justa causa se não o usar tendo-o disponível. O empregador é obrigado por lei fornecê-lo sob pena de multas e processos. Todo EPI deve conter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho que garante a qualidade e aprovação do equipamento. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger, tais como luvas. É o equipamento mais importante, pois protege a parte do corpo com maior exposição, as mãos. Respiradores ou máscaras, para evitar a absorção de substâncias tóxicas pelos pulmões. Máscara ou óculos, de material transparente para a proteção dos olhos. Jaleco e calças hidrorrepelentes, obrigatoriamente de mangas longas para a proteção do tronco e membros superiores e inferiores. Touca árabe, de tecido de algodão tratado com teflon. Avental, de material impermeável, deve ser adaptado na parte frontal do jaleco. Botas impermeáveis, de cano longo, não podendo ser de couro. Agora vamos ver uma série de orientações sobre o que fazer com as embalagens vazias de agrotóxicos após a sua utilização. Em primeiro lugar, devemos destacar que as embalagens de agrotóxicos vazias descartadas sem atender às regras previstas na legislação podem acarretar problemas para a saúde humana, animal e, tendo resíduos, dependendo do nível de umidade, podem liberar produto químico para o solo. Esse produto químico pode lixiviar, atingir os mananciais hídricos e contaminar o lençol freático e, por erosão superficial, chegar aos rios, lagos e lagoas, comprometendo a saúde dos humanos e animais. Antigamente, as embalagens de agrotóxicos eram utilizadas para outros fins, queimadas e enterradas, o que implicava vários riscos para a saúde humana e ambiental. Com os avanços do setor, foi criada a Lei Federal nº 9.974, de 6 de junho de 2000, e o Decreto nº 4.074, de 8 de janeiro de 2002, que regulamenta o destino das embalagens vazias. A lei em vigor distribui a responsabilidade na cadeia entre fabricante, comércio e usuário, com implicações cíveis, administrativas e penais para aquele que descumpre com as suas obrigações. Então, no âmbito penal, o descarte irregular de embalagem de agrotóxico, isto é, dar destinação em desacordo com o que a lei ambiental exige, configura crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Mas é importante saber ainda que o descarte incompleto ou o descarte inadequado, que venha a vazar restos de substância, de produto e causar uma contaminação no solo ou outro dano ambiental ou qualquer outro dano à saúde humana, também pode configurar crime. Entretanto, na lei dos crimes ambientais, que possui um diferencial mais gravoso, pois além de punir a pessoa física, ela pune também a pessoa jurídica, com penas de advertência, multa, até a suspensão das suas atividades. Além das leis que regulamentam o setor de descarte de embalagens vazias de agrotóxico, foi criado o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que tem auxiliado a estruturar o setor de logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos. O INPEV é uma entidade sem fins lucrativos, né, ou seja, a finalidade e a missão principal dele é realmente organizar, estruturar todo o sistema de logística reversa. Nós temos um papel fundamental e importante, que eu diria uma das colunas mestres dos resultados que nós obtemos, que é o de integrar toda a cadeia produtiva agrícola dentro do sistema. Então, nós temos no INPEV hoje 104 associados, praticamente é 100% da indústria de defensivos agrícolas afiliadas ao INPEV, e nós temos também 9 entidades denominadas de sócias fundadoras colaboradoras,
que cada uma delas representa um elo da cadeia produtiva agrícola. E hoje o Brasil é líder mundial na destinação de embalagens vazias de agrotóxicos. Vamos ver alguns dados de destinação ambientalmente correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas em relação à quantidade colocada no mercado. Canadá, 73%. Estados Unidos, 33%. Alemanha, 68%. França, 77%. Brasil, 94%. Hoje nós temos no mundo cerca de 60 países que têm sistemas, né, ou projetos na mesma ordem que nós temos de fazer a logística reversa. Nós podemos ir, por exemplo, vamos para os mais altos. Então nós temos o Canadá, com cerca de 70%, a Alemanha está próximo de 70% também, a França entre 65% e 70%, o Japão 50%, os Estados Unidos abaixo de 30%, e o Brasil já tem índices, né, de 94%, 95%. Né? Então realmente o Brasil hoje, não só pelo sistema e a forma como ele foi implementado, mas assim também como pelos resultados, se coloca como uma referência no mundo. Agora vamos conhecer como se dá o processo de destinação final de embalagens vazias de agrotóxico e os cuidados que a operação exige. Em primeiro lugar, quando o agricultor adquirir um defensivo agrícola, ele deve saber onde é o local de devolução da embalagem vazia mais próximo à sua propriedade. O revendedor é obrigado a indicar o local de devolução da embalagem no corpo da nota fiscal. No Brasil, existem diversos postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Olha, hoje nós falamos de cerca de 410 unidades de recebimento, 110 unidades centrais de recebimento, unidades maiores que recebem, inspecionam, segregam as embalagens, compactam para otimizar a questão da logística reversa, e a partir daí a embalagem está pronta para ir para o destino final. Temos cerca de 310, 315 unidades postos de recebimento, unidades menores que vivem no entorno das unidades centrais. Dali as embalagens que o agricultor devolve nos postos são levadas para as centrais e das centrais para o destino final. O agricultor tem o prazo de 1 ano para a devolução dessas embalagens nos postos de recebimento. E ele deve sempre devolver as embalagens vazias lavadas e também as caixas de papelão e tampas. Existem 2 tipos de embalagens, as laváveis e as embalagens não laváveis. Embalagens laváveis são as embalagens rígidas, plásticas e metálicas, que acondicionam formulações líquidas de agrotóxicos para serem diluídas em água. Nas embalagens laváveis, após a utilização do produto, ela deve ser preparada imediatamente para a devolução. Recomenda-se que o usuário lave a embalagem quando prepara a calda para aplicação na lavoura, ou seja, imediatamente após o esvaziamento da embalagem. É uma forma de evitar o desperdício do produto e também que o produto resseque, o que dificulta sua remoção. Para que isso ocorra, o usuário deve realizar a tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão das embalagens vazias. E não se esqueça, perfure as embalagens vazias para evitar a reutilização. E a devolução das tampas também é obrigatória. Entregá-las separadamente das embalagens agiliza seu recebimento. Embalagens não laváveis. São as embalagens rígidas que não utilizam água como veículo de pulverização. Todas as embalagens flexíveis e também as embalagens secundárias. Tipos de embalagens não laváveis. Embalagens flexíveis, sacos ou saquinhos plásticos de papel, metalizados, mistos ou de outro material flexível. Como devolver? Devem ser esvaziadas completamente na ocasião do uso e guardadas dentro de uma embalagem de resgate fechada e identificada. A embalagem de resgate deve ser adquirida no revendedor. Embalagens rígidas. Embalagens de produtos para tratamento de sementes. Como devolver? Devem ser tampadas e acondicionadas de preferência em sacos de resgate ou big bags. Esse tipo de embalagem não lavável não deve ser perfurada. Embalagens secundárias.
caixas de papelão, cartuchos de cartolina, fibrolatas e as embalagens termomoldáveis que condicionam embalagens primárias e não entram em contato direto com as formulações de agrotóxicos. Como devolver? Essas embalagens devem ser armazenadas separadamente das embalagens contaminadas. Agora vamos conhecer os dois tipos de lavagens. Tríplice lavagem. Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador. Adicionar água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume. Tampar a embalagem e agitar por 30 segundos. Despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador. Repetir o procedimento 3 vezes. Inutilizar a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. Lavagem sob pressão. Esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador. Encaixar a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador. Acionar o mecanismo para liberar o jato d'água. Direcionar o jato d'água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos. Transferir a água de lavagem para o interior do tanque do pulverizador. Inutilizar a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. E atenção, vale um alerta sobre os cuidados que o agricultor deve ter nos procedimentos de lavagem. O agricultor deve ter os cuidados ao fazer a tríplice lavagem de pressão e até mesmo o preparo da calda. Ele deve usar todos os equipamentos de proteção necessários. Deve também tomar o cuidado de não fazer próximo de rios, de represas, de lagos, para não contaminar a água desses mananciais. Após o procedimento de lavagem, o agricultor deve guardar essas embalagens vazias em lugar seguro, trancado, para não ter contato com animais e nem pessoas. O local onde o agricultor armazena as embalagens vazias é o local onde ele armazena também as embalagens cheias. E as embalagens cheias, elas devem estar num ambiente exclusivo para armazenar o agrotóxico. Ele deve dispor de um sistema de ventilação, deve estar fechado, deve ter uma identificação de que ali armazena agrotóxico, que é um local perigoso. A construção desses armazéns deve ser distante de residências, de abrigo de animais e também de qualquer curso d'água. E deve ter também um dique de contenção para um eventual vazamento do produto. As embalagens dos produtos, depois de usado, ela passa por uma tríplice lavagem, depois ela é armazenada no barracão fechado e assim que possível, ser encaminhada para a central de recolhimento das embalagens vazias. Sem sombra de dúvida, o processo fundamental para que esse mecanismo de recolhimento de embalagens de agrotóxicos funcione é o processo de educação ambiental. O próprio dispositivo legal que instituiu a obrigatoriedade do recolhimento das embalagens vazias já contemplava esse processo de educação. Esse processo passa pela conscientização do agricultor de como usar esse material, de como manipular esses produtos e principalmente de como adequar esses produtos para o recolhimento. Após a lavagem das embalagens, o agricultor, assim que possível, deve levar as embalagens para a central de recebimento, mas tomando alguns cuidados com o transporte, tais como não transportar as embalagens junto com rações ou alimentos, não levar as embalagens dentro da cabine do veículo automotor. Embalagens de vidro devem ser condicionadas em caixas de papelão, minimizando o risco de acidentes. Enlonar o caminhão ou caminhonete para não haver perda de embalagens. Na central de recebimento, essas embalagens vão ser inspecionadas e triadas para o destino final. A central de recebimento recebe as embalagens do produtor. O produtor, assim que ele traz a embalagem para a gente faz uma inspeção na embalagem para ver se foi feito mesmo a tríplice lavagem ou não. Recebe a embalagem, é separado por tipo de material, a gente faz uma triagem com a embalagem, separa por tipo de material, limpa a embalagem, tira rótulo, excesso tira o rótulo dela e o excesso de alumínio que tem na embalagem. Aí, depois de feito esse serviço, a embalagem vai para a prensa, a gente prensa e tem a destinação final.
As embalagens de agrotóxicos passam por diversos processos para reciclagem. As etapas do processo de reciclagem de embalagens, elas se iniciam, basicamente são duas etapas, né? E elas se iniciam no processo de moagem e lavagem das embalagens. O importante destacar que nesse processo de moagem e lavagem nós utilizamos água pura, sem produtos químicos nenhum, sem temperatura, sem adição de temperatura. E essa água, ela trabalha num circuito fechado, e aqui dentro nós temos uma estação de tratamento de água, onde essa água é continuamente tratada e ela fica circulando dentro do processo. Isso é um ponto importante de destaque aqui dos nossos processos, né? Uma vez as embalagens moídas e lavadas, elas seguem para o processo de extrusão. Nesse processo de extrusão, esse material moído, proveniente da primeira etapa, ele passa por um processo de derretimento através de pressão e temperatura, e nós obtemos aí um produto final chamado RPC, resina pós-consumo, que é na verdade a matéria-prima reciclada que nós utilizamos aqui internamente para a produção das nossas embalagens, das embalagens que nós produzimos, e também fornecemos para o mercado como uma matéria-prima reciclada, é um outro produto da empresa. Após esse processo, as embalagens podem ser transformadas em diversos produtos. Do processo de reciclagem propriamente dito, nós temos um produto que é o RPC, a resina pós-consumo. Essa resina pós-consumo é uma resina plástica polietileno de alta densidade, e aqui internamente nós a utilizamos para a fabricação de novas embalagens, né? Onde nós usamos até uma taxa de 80% de material reciclado em nossas embalagens. As embalagens são prioritariamente comercializados para o mercado de defensivos agrícola. Um outro mercado onde nós atuamos é o mercado de fertilizantes foliares e também o mercado de óleo lubrificantes. Vale destacar que para esses dois mercados que eu citei por último, fertilizantes foliares e óleos lubrificantes, nós utilizamos a taxa de 100% de material reciclado na produção dessas embalagens. Não obstante, a embalagem ela tem uma qualidade superior, né? Isso em virtude dos processos que nós temos e os equipamentos muito avançados que nós temos aqui na companhia. Veja mais alguns itens que são fabricados pela reciclagem de embalagens vazias de agrotóxicos. Recipallet, suporte para sinalização rodoviária, cruzete de poste, caixa para descarga, caçamba plástica para carriola, caixa para massa de cimento, caixa de bateria automotiva, embalagem para óleo lubrificante, conduíte corrugado, tubo para esgoto, etc. Importante alertar que as embalagens vazias de agrotóxicos não podem ser utilizadas para outros fins ou armazenamento de água. As embalagens de agrotóxicos elas não podem ser reutilizadas para qualquer outra finalidade. Ela deve ser devolvida para o canal de distribuição e quem vai fazer a reciclagem dessas embalagens são recicladoras licenciadas para esse fim. E quem gerencia todo esse processo de recolhimento de embalagem nos postos de embalagem, das centrais de embalagem e até a destinação final, tanto para a reciclagem quanto para a incineração daquelas que não são lavadas, é o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagem Vazia. Embalagens de agrotóxicos vazias também não devem ser queimadas, podendo ser prejudicial para a saúde humana e para o meio ambiente. O agricultor não pode, não deve, em hipótese alguma, queimar as embalagens, principalmente como ocorria no passado a céu aberto. Porque aí tem uma diferença entre queimar embalagens e incinerar embalagens. A queima da embalagem que era realizada no campo, ela produz um gás tóxico que contamina o meio ambiente. As embalagens, quando são recicladas, são destinadas para incineração pela indústria que é encaminhada para incineradores licenciados. Existe todo um sistema de controle de vapores, de gases tóxicos, que não libera contaminação para o meio ambiente. Como vimos, o Brasil tem avançado muito na agricultura sustentável, promovendo a saúde humana e ambiental. E o descarte de embalagens de agrotóxicos faz parte desse processo. Por isso,
Se você quiser obter mais informações sobre descarte correto de embalagens e sua importância para a saúde e o meio ambiente, já anote algumas dicas. INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, site impev.org.br. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, site cetesb.sp.gov.br. Cooper Citrus, Cooperativa de Produtores Rurais, site coopercitrus.com.br. Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos, site campolimpoplásticos.com.br. Gerir esse complexo processo de sustentabilidade referente ao descarte de embalagens vazias de agrotóxicos não é uma tarefa fácil. Por isso foi criado o sistema Campo Limpo. O sistema Campo Limpo, né, são todas as atividades que estão debaixo desse guarda-chuva da logística reversa das atividades, né, das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. Né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós dizemos, está debaixo do sistema Campo Limpo. Então, todos os recicladores parceiros fazem parte do sistema Campo Limpo. Mais de 1.300.000 propriedades agrícolas que são tratadas com defensivo agrícolas fazem parte do sistema, né, Campo Limpo. Todas as unidades de recebimento, né, toda a logística envolvida, né, hoje nós movimentamos mais de 70 caminhões diariamente, ou seja, tirando embalagem do Brasil todo. Né? Então todas as atividades educacionais, quer dizer, tudo aquilo que acontece, né, fazem parte então do sistema Campo Limpo. Cada vez mais o Brasil destaca-se pela sua agricultura, pela qualidade e segurança dos produtos produzidos e também pela preservação do meio ambiente. A saúde do planeta agradece.